acabou essa brincadeira. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. E aí, gente, boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar. Ontem, a quarta-feira, foi meio indigesta pros times mineiros. No Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Atlético perderam. Vamos começar contando a história do Cruzeiro, que no Independência o time do Diniz entrou com força máxima contra um Flamengo cheio de reservas. E tá difícil pro Cruzeiro terminar um jogo sorrindo no Brasileirão, hein? 6 de novembro. Você sabe que data é hoje? Hoje é dia do Cruzeiro jogar. Hoje é dia do riso, ó. Olha! A data não é feriado. Foi criada só como lembrete da importância desse ato tão singelo. Eu me sinto bem quando eu sorrio. Você demonstra alegria. Você torce pra que time? Cruzeiro e Flamengo. Ué, então de todo jeito você vai sair sorrindo hoje. Aqui é o jogo da União, Flamengo e Cruzeiro é assim, ó. Quem é que vai sair sorrindo aí hoje? Ah, Cruzeiro, é lógico, né? No Campeonato Brasileiro, o cruzeirense deu suas risadas, mas tem um tempinho que não faz isso. 6 jogos sem vencer. A última vitória, 1º de setembro. Como é que ri desse jeito? Fernando Diniz, nenhuma vitória no Brasileirão pelo Cruzeiro. A gente tinha 2, 3 oportunidades, que foi que a gente teve. A gente tinha que saber aproveitar melhor para poder conseguir marcar o gol. Por exemplo, quando Veron driblou Rossi e deixou a bola sair. Veron já passou pelo Rossi, tá com pouco ângulo, segurou e a bola sai pela linha de fundo. Bola que acertou a trave do Cruzeiro. Na trave! Quem vai rir por último, hein? O cruzeirense ou o flamenguista? Até agora nenhum gol aqui na Arena Independência. Qual o jogador do Cruzeiro que mais tem arrancado sorrisos dos torcedores? Olha, na minha visão, Matheus Pereira, craque. Um lançamento para Caio Jorge. Busca o domínio, a bola escapa um pouquinho. Tentativa de antecipar o goleiro. Substituído aos 13 minutos do segundo tempo. Caio Jorge, artilheiro ali, salvou ali na Sul-Americana. Bicicletinha legal, mas perdeu o gol, viu? Vai arriscar dali, soltou o goleiro, Caio Jorge, pra fora, pra fora, pra fora! Você olha uma atuação desse, sai com um sorrisão. Sim, tem me feito sorrir muito. Cássio não viu graça na partida contra o Flamengo. Cássio, você dá uma palavrinha com a gente? Reação provocada por Davi Luiz ao cobrar a falta rapidamente e enganar a barreira. A bola passa no meio da barreira. Quando o Cássio tenta reagir, já era. Sorria Davi Luiz. 1 para o Flamengo, 0 para o Cruzeiro. A gente tá tentando fazer o melhor. Entendeu? Agora os gols não tá saindo, faz parte. A culpa não é do Diniz. A culpa é nossa que não estamos fazendo gol. E é isso, enquanto não faz gol assim alto nível é difícil. Agora são 7 jogos seguidos sem vencer no Brasileirão, mas há um ano a luta era contra o rebaixamento e não havia final de Sul-Americana para disputar. Nós precisa de atacante, né? Porque o nosso atacante vai dar uma melhorada no time, para ter um time mais competitivo. Tivemos momentos muito tristes, mas estamos voltando a sorrir muito. Em 2024, o cruzeirense quer mesmo é rir por último. Hashtag cruzeirense sem risadinha. Deixa eu te mostrar um detalhe do gol do Flamengo, o lance da falta. Vamos rodar aqui no telão aqui pra gente ver, porque o Cássio estava orientando, formando a barreira, mas o Davi Luiz estava atento a tudo. Deixa eu te mostrar por um outro lance. O Cássio formou a barreira com 5 jogadores, 4 em pé e o Matheus Henrique deitado. Agora, atenção, o juiz apitou. A partir daqui tá tudo valendo. O Davi Luiz reclama de um posicionamento na barreira. O juiz vai até lá e fala: Davi, não, deixa que eu resolvo. O juiz vai conversando com a barreira cruzeirense e repara o Marlon. Ele dá um passo para a esquerda e exatamente nesse espacinho é onde o Davi Luiz bate para fazer o gol. Aí eu te pergunto, por que o Marlon deu esse passo para a esquerda? O Davi Luiz bateu um papo com ele antes. Não, eu tava brincando até com o Marlon ali, que a bola ia passar por fora. A barreira andou quando eu fui reclamar pro juiz, eu falei, vai passar por fora. Ele andou e eu vi o espaço e eu bati. O jogo de futebol é detalhe, o Flamengo fez um gol numa bola que a gente errou numa saída de bola, um gol de falta ali que passou pela barreira, mas é do jogo, a gente tem que focar no jogo contra o Criciúma para sair vencedor.
Bom, e a derrota do Cruzeiro só não foi maior porque teve a ação do VAR. Aos 37 do segundo tempo, teve esse lance aí do argentino Alcaraz. Ele bateu o cruzado e a bola entrou lá no cantinho do Cássio. Só que o VAR, como sempre faz, foi revisar o lance e marcou o impedimento do Alcaraz, que estava lá no cantinho, perto da bandeirinha de escanteio. Inclusive, o Flamengo terminou a partida com um jogador a menos. Você viu aí o gol anulado? O Alan, ex-Atlético, depois de uma falta no Matheus Vital, esse lance derrubou o Matheus Vital, ele recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. O Flamengo, portanto, com um jogador a menos, foi aos 49 do segundo tempo, bem no finalzinho, derrota do Cruzeiro por 1-0 pro Flamengo no Independência. Atacante que ele mesmo comprou, Léo? Tem como um negócio desse? Ô Pedrinho, me ajuda aí, Pedrinho, vai. E o Pedrinho já entrou, né, Léo, na lista dos piores treinadores do Brasil. Porque o time do Cruzeiro tava dando certo, ele foi dar os pitacos dele e o Cruzeiro degringolou, graças a Deus. Então ele já entrou na lista dos piores treinadores do Brasil. Depois tem mais estatística. Lista de piores treinadores, como brincou o Arthur ali, o Pedrinho, e na lista das piores cobranças, os piores gols de falta tomados, vai entrar esse? Tem que entrar. Isso aí. Ô, Léo. O que aconteceu, Samu? Ô, Léo, quando eu jogava bola lá na época do Colégio Batista, lá... Jogava totó, tudo mais. Ô, Fábio, você me respeita porque eu tenho muita medalha lá em casa. Eita. Os meninos lá, quando são novos, né, aí vem um mais malandro e fala assim, aqui, eu vou bater no canto de lá. Aí o outro, que é mais novinho, mais imaturo, pega e fala assim, ah, beleza. Aí acha que o cara vai bater ele mesmo. E aí o Marlon, com não sei quantos anos de futebol, caiu na conversa fiada do Davi Luiz, porque o Davi Luiz falou que ia bater a falta por fora, e aí ele foi acreditar na conversa do Davi Luiz, saiu da barreira, abriu a barreira, e aí entregou a paçoca. Aí a gente vem aí o torcedor reclamar do Diniz, mas gente, isso aqui não existe não, o Diniz não manda ninguém abrir barreira não. O Cássio tá revoltado e tá revoltado com razão. A bola passou no meio da barreira. A única coisa que explica essa saída da barreira do Marlon é realmente ele ter achado que o Davi Luiz ia bater por fora, porque eu nunca vi isso na minha vida, não. Na hora de bater, ele abria a barreira, nunca tinha visto isso, não. Isso foi inacreditável, Léo. Isso aí mostra como que tá o comprometimento dos jogadores do Cruzeiro nesses últimos tempos aí, os caras sem foco, sem vontade, sem interesse. E é isso que precisa ser cobrado, achando que são os donos do elenco que podem fazer o que quiser e na verdade não é desse jeito. Samuquinha, chega aí. É um lance realmente inusitado, né? É inacreditável. O Davi Luiz está aqui, ele faz um sinal. O que ele está falando aqui nessa hora ali? Não, o Davi Luiz deu uma entrevista. Aqui, ó lá. O Davi Luiz deu uma entrevista falando que ele avisou o Marlon que ia bater a falta por fora. O juiz, ele apitou e autorizou o lance. Então, na hora até no estádio lá, eu tava assistindo lá no Independência, eu achei que ele bateu sem o juiz autorizar. Mas o juiz autorizou. Então, assim, o Marlon foi muito júnior, foi muito infantil, juvenil nesse lance. Isso não existe. Não tem como ele aceitar uma jogada desse jeito. E aí, Léo, vou emendar dizendo que não foi só esse lance que representa a revolta do torcedor do Cruzeiro com esse time e com o Marlon, exemplificando nele o que o torcedor está sentindo. Mas o lance que gerou essa falta, foi uma falta que gerou esse gol, foi uma falta que o Marlon fez também, que por um erro dele numa jogada do Bruno Henrique. Depois teve um lance do Michael, que o Michael entortou o Marlon dentro da área. Ora, que é isso? Que falta de comprometimento, que falta de foco que é esse? Não é porque chegou na final da Sul-Americana que pode fazer o que quiser, não. A Sul-Americana não pode maquiar o que esse time vem fazendo e vem entregando. Os jogadores precisam abrir o olho, Tá certo, Samuco. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Marlon, né, na reportagem do Vitor Moreira, já a gente vai mostrar. Tem um outro retrato aqui desse lance, além do Davi Luiz aqui, o Arthur autorizando, que é que o Petit Comitê, bancada, na barreira, né? Ô, barreira mal arrumada, é assim. O camarada deitado teve uma visão bonita do gol ali, né? É isso. Não, a barreira foi bem montada, Léo. Tava certinho. Só que o Marlon abriu a barreira e passou no meio. Então, não tem o que fazer num lance desse. Se ele tivesse ficado paradinho lá, a bola não ia passar. Aquele segundo gol do Flamengo ali, o Cássio também, você já vê que já tem uma limitação de movimento aqui. Bola mais do lado dele aqui pra baixar rápido, né? Ô, Faio, aquele lance ali eu não quero nem comentar, porque aquilo ali nem na pelada que eu jogo quinta-feira, os caras fazem uma bola dessa. Mas vai comentar assim, que daqui a pouquinho tem uns lances polêmicos. É inacreditável. Vamos falar do lado de lá, Léo? Bom, você. E agora a gente vai ver o Pedrinho,
o popular Pedrinho, né? O Pedro Lourenço, CEO não, é dono da SAF do Cruzeiro, falando sobre exatamente esse jogo com o Racing, né? A final da Copa Sul-Americana. Tem ingresso, Pedro? Tem ônibus, Pedro? Os ingressos já foram liberados? Os ingressos vai ser liberado amanhã, não é isso? Amanhã, no máximo, depois da manhã. Então a Comebol é quem é responsável, tá botou coisa no sistema dela lá, a qualquer momento vai estar liberado. Tá? O que foi disponibilizado para nós são 12 mil ingressos. E nós estamos querendo uma forma para o sócio ter como comprar. Realmente, Pio, está muito caro e muito longe, difícil de ir, não tem voo, não tem hotel. Então essa é a dificuldade que nós torcedores vamos enfrentar muito grande. Nós estamos fazendo a minha parte lá, eu estou colocando à disposição do torcedor 50 ônibus. Nós vamos doar para a torcida para favorecer e melhorar um pouco a vida deles. Você tá salvo, Samuca. Tava sem ingresso, tava sem transporte, aí o Pedro proporcionando. A vantagem é que é pertinho, né? De ônibus vai ser fácil. Já teve Viação Cipó no Paraguai? Já fizemos Viação Cipó em Assunção. Tá vendo? Você estava com o celular novo depois da viagem? Tem nada disso não, só fomos lá gravar e acompanhar o América contra o Guarani. Ô Léo, mas a gente tem que criticar quando precisa, mas agradecer e reconhecer quando também precisa. E a torcida do Cruzeiro tá uma loucura para conseguir ir para esse jogo, né? Tá todo mundo querendo, todo mundo correndo atrás de ingresso, de passagem, a passagem é muito cara, gente indo para Foz para depois ir para Assunção de carro, de ônibus, de transfer, o que for. E aí é uma baita iniciativa do Pedrinho realmente, porque quanto mais cruzeirenses estiverem ali para ver o Cruzeiro ganhar do Racing, melhor. Quem sabe a gente não reedita ali, né, a final da Supercopa de 92, quando o Cruzeiro foi campeão, bateu no Racing. Vamos bater de novo, se Deus quiser, levantar esse caneco aí. Acho difícil, viu, Léo? Faz o esporte com a sua bancada democrática, Fael, Arthur, Samuca, para toda a mineirada ver e ouvir. E a gente começa agora com o Cruzeiro perdendo para o Flamengo. Com tanto toquezinho para lá e para cá, com tanto erro na saída de bola, fica difícil ganhar o jogo, né? Esse aqui é o problema, nós não podemos esperar do Cássio. Bola no meio, tá todo mundo jogando. Chega lá, faz o quê? Bola pra trás. Pera aí, eu jogo peteca ou jogo futebol? Não preciso falar mais nada. Vou fazer mais o quê? Esse time aí que vai encarar o Racing na final da Sul-Americana, disse pra nós, torcedores do Cruzeiro, pra gente entender qual que é da sua mente. Porque até agora a sua mente é segredo. Ninguém entende qual que é da prática. Você jogar com a bola lá atrás, toquinho, ou você agredir o time, ou ter mais finalização, ou contra-ataque, né? Fica difícil. E quando o Cruzeiro teve a chance de marcar o gol, olha só o que o Caio Jorge fez, na pequena área. Antes disso, a outra boa chance foi com o Vidalba, mas o Rossi defendeu. Teve vacilo dos jogadores celestes até no gol do Flamengo. Repara que o Davi Luiz cobra a falta enquanto a barreira ainda está se posicionando. O Marlon ainda sai da barreira. Quanta desatenção. O Davi Luiz ia bater por fora da barreira e a gente já sabia disso. E a bola passou entre mim e o Caio ali. Mas o que eu acabei abrindo eu fui tirar uma bola e a gente não acompanhou. O Flamengo ainda fez o segundo com Alcaraz, mas o VAR do impedimento do atacante no começo da jogada. Romero, por favor. Vidalba. Os jogadores do Cruzeiro passando, ó, sem muita conversa com a imprensa. Vamos ver aqui o Gabriel Veron. Gabriel Veron. Veron também passando, sem falar com a imprensa. Ó. Os jogadores do Cruzeiro não pararam aqui na zona mista para explicarem essa situação. Vamos ver aqui. Lucas Silva. O Lucas Silva também passando sem explicações. Marlon, vamos ver aqui o Marlon falando com a imprensa. Vamos lá, Marlon. Marlon, o que faltou para o Cruzeiro sair com uma vitória e resultado melhor, hein? A gente criou situações. A gente tomou um gol na bola parada ali, onde a barreira abriu. Tá bom que o Cruzeiro é o finalista da Copa Sul-Americana. Joga a grande decisão no dia 23 de novembro, lá no Paraguai, contra o Racing da Argentina. Mas no Brasileiro, a fase não tá nada boa. São 7 jogos seguidos, sem vitória. Como que explica isso? Explica que nós não temos centroavante e atacante, entendeu? Do meio para trás, do meio para frente nós estamos pobres. Só a Sul-Americana não tá dando não, tem que ter raça.
E aí não tem como colocar a culpa no Diniz, porque o Diniz chegou agora. O Fernando Seabra saiu, o time tava jogando ruim, com o Diniz o time tá deixando a desejar. A torcida tá vindo, tá apoiando, mas o time tá deixando a desejar, Cruzeiro. Vamos jogar com raça, respeita essa camisa aqui, que é pesada. Tá certo, torcedor, né? Você viu ali o esforço do Vitor Moreira de tentar entrevistar os jogadores do Cruzeiro, né? Depois dessa derrota. Eles são obrigados a falar? Não. Eles precisam, devem falar sim. Né? É importante para a gente poder ver o que eles estão pensando. Exatamente. Né? E o elogio aí, né? Será que a gente pode usar essa expressão ao Marlon, que foi o protagonista de um erro e deu a cara a tapa. E deu a cara a tapa. É verdade. Mas sobre o jogo de ontem, Léo, o que acontece? O Cruzeiro ontem começou jogando até relativamente bem a partida. Os 20 primeiros minutos, 25 ali, o Cruzeiro mostrou uma vontade, alguma coisa, uma consistência, empurrou o Flamengo para dentro do seu campo, conseguiu até criar algumas jogadas de perigo, teve um lance ali do Vidalba que o Rossi fez uma baita defesa, mas depois disso a coisa foi degringolando, e no segundo tempo a gente não viu mais nada do Cruzeiro. E aí, para mim, o grande problema do Cruzeiro é a falta de foco e a falta de vontade desses jogadores, que a gente já vem falando aqui, há muito tempo. Inclusive na própria Sul-Americana, que o Cruzeiro conseguiu chegar na final, mas em muitos jogos o Cruzeiro não apresentou um futebol consistente e a concentração e o foco que deveria. Então no Brasileiro isso está evidenciado. Então isso é o principal problema. Mas o Diniz precisa entender também a qualidade e o jeito de jogar desses jogadores, porque o que eu enxerguei ali também, não sei se vai funcionar. É um time que joga com um bloco muito compactado, e tem uma dificuldade absurda de fazer transição de um lado para outro, de defesa para ataque. Então o Diniz também precisa se atentar. Já você comenta mais no nosso compacto, Samu, que aqui na participação no nosso chat ao vivo, entre as mais de 7.400 pessoas, obrigado pela sua audiência, pela sua participação, está o Maurílio Lino, dizendo que o Diniz não é técnico para o Cruzeiro. Matheus Pereira também acha, né, Léo? Que isso. Matheus Pereira que deixou isso claro na entrevista. Ele vai ter trabalho para poder gerenciar esse elenco aí, viu, Diniz?